ISEG, 110 anos. É com enorme orgulho que participo nesta cerimónia de comemoração dos 110 anos do ISEG, a minha escola onde comecei nos idos de 1960. Festejar o aniversário de uma instituição como o ISEG tem muitas razões de ser. Os grupos humanos são moldados por aquilo que admiram e celebram. Karl Jaspers disse que o ser humano se transforma nas causas que faz suas. Creio que o mesmo se aplica no plano coletivo. Somos seres sociais, apesar da teoria económica mais ortodoxa nos tratar como individualistas sociopatas. Temos um instinto gregário de pertença a grupos, comunidades, nações e à sociedade mundial ainda em formação. Celebrarmos o aniversário do ISEG transmite-nos um sentimento de pertença a algo que resistiu ao tempo e que sempre em evolução se transformou no ISEG de hoje. E é mesmo possível, se quisermos, estender a nossa história para além de 110 anos. Tudo terá começado na aula de comércio criada pelo Marquês de Pombal em 1759, que em 1844 se transformou na Escola de Comércio, que por sua vez, em 1869, se fundiu com o Instituto Industrial de Lisboa, com a nova denominação de Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Em 1911, este instituto separou-se em dois, o Instituto Superior Técnico, que ainda retém hoje o mesmo nome, e o Instituto Superior de Comércio, o nosso mais próximo antepassado de que hoje comemoramos o aniversário. Em 1930, o Instituto foi incorporado na Universidade Técnica de Lisboa e passou a designar-se como Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Em 72, mudou estranhamente de nome para Instituto Superior de Economia, apenas. Mas em 89, adotou a atual designação de Instituto Superior de Economia e Gestão e mesmo a feliz integração em 2013 na Universidade de Lisboa não nos fez mudar de nome. Temos assim uma longa genealogia, mas como vimos, com uma variedade de concretas tradições que evoluíram demasiado no tempo para nos servirem de inspiração. O ethos próprio da pertença a uma universidade com liberdade académica, independência e espírito crítico só terá chegado tardiamente, talvez mesmo só nos anos 60. Ora, não é próprio do espírito universitário viver de tradições, mas antes criá-las em permanência, escoradas nos valores fundamentais que definem uma universidade e estão bem descritos na Magna Carta Universitatum, que, nascendo na Europa, é hoje subscrita por 904 universidades em 88 países. Independência é o primeiro valor. Independência dos poderes políticos, mas também independência de conúbios com interesses económicos privados. É esse o fundamento da liberdade académica de ensinar e investigar e do pluralismo de pensamento e doutrinas, essencial ao espírito crítico em que assenta o progresso do conhecimento. Essenciais são também a integridade intelectual e moral, tal como a responsabilidade social perante a comunidade, que abrange os objetivos de inclusão e diversidade e que hoje se estende até à comunidade mundial e ao seu planeta. Estes valores básicos são particularmente exigentes quando se têm que aplicar às ciências sociais, como a economia ou as finanças. O seu objeto é construído por humanos e interage com eles, não é um dado da natureza exógeno e objetivo. A teoria em ciências sociais não é apenas o reflexo passivo da realidade, mas é também um ativo motor da sua transformação. Por isso mesmo as ciências sociais não escapam a valorizações e à filosofia social.
A economia, é certo, é bastante um produto do cálculo utilitarista da moral benthamiana. Gunnar Myrdal, um Nobel da Economia, exprimiu isso assim no seu clássico de 1932, ao criticar o empirismo ingênuo. E cito: os factos não se organizam espontaneamente em conceitos e teorias só por olharmos para eles. Na verdade, sem o enquadramento de conceitos e teorias, não há factos científicos, mas apenas caos. Existe um inescapável elemento a priori no trabalho científico, aquilo a que Schumpeter chamou também a visão prévia à teoria económica. As questões têm que ser perguntadas antes de se chegar a respostas, e as questões são uma expressão do nosso interesse no mundo e, no fundo, implicam valorizações. O uso de valores é assim necessário no estágio de observar os factos e elaborar teorias, e não apenas na fase de fazer inferências de política a partir dos mesmos factos. Concluiu Myrdal. Cheguei, portanto, à crença na necessidade de trabalhar sempre, do início ao fim, com premissas de valor explícitas. Fim de citação. Ou seja, explicitar os valores é assim uma condição de honestidade intelectual. No entanto, influenciada pela filosofia utilitarista, a economia adotou a visão de que há um interesse comum onde a harmonia prevalece, ou, como ainda dizia Myrdal, uma esfera de valores objetivos e observáveis a que os economistas teriam diretamente acesso. É nesse contexto que esses valores poderiam ser representados pelo critério de eficiência de Pareto, que se refere apenas a aumentos de produção e que seriam a base das recomendações para as decisões económicas, justificando assim o oxímoro da economia pretender ser simultaneamente uma ciência normativa, mas neutra. Pior ainda, o critério normativo do aconselhamento científico parece muitas vezes associado a meras melhorias potenciais de Pareto, em que os ganhadores poderiam compensar os perdedores, mesmo que na prática nunca o façam. Esta aparente relutância em entrar em considerações de distribuição por uma teoria que finge ser neutra poderia ser aceitável, razoável, se os economistas se abstivessem de designar as conclusões a que chegam como welfare enhancing, ou seja, como melhorias do bem-estar social, e de condenarem os que as não adoptam, presumivelmente por não entenderem os chamados 2 teoremas da elementar economia do bem-estar. No entanto, até Kenneth Arrow, outro Nobel da Economia e fundador da moderna teoria do equilíbrio geral e da welfare economics, nos preveniu. Em 1973, depois da maior parte da sua obra sobre esses 2 ramos da economia, na reunião anual da American Economic Association, nos preveniu deste modo, e cito: o mundo está realmente cheio de injustiças e os escritos de economistas cheios de tentativas de as disfarçar. Fim de citação. O título da sua comunicação poderá até surpreender, dado o antecedente trabalho do Kenneth Arrow, porque tinha como título Thorstein Veblen como um teórico da economia. Esse mesmo Veblen, um economista iconoclasta, que causticamente definiu a economia ortodoxa como uma incapacidade treinada para lidar com os valores humanos. Felizmente, muitas coisas têm estado a mudar desde a grande crise de 2008-2009, quer na teoria económica, quer na teoria financeira. Existe, ao fim de décadas de desterro, um renovado interesse pela teoria das desigualdades económicas, e os modelos de agentes heterogéneos incorporam-nas na teoria, demonstrando como essas desigualdades afetam os resultados macroeconómicos agregados. A teoria evolui, e o ISEC também, de acordo com as suas melhores tradições.
Tradições que conheço bem por aqui ter passado, além de 5 anos como estudante, outros 27 anos a dar aulas. Olhar para o que é hoje a escola é sempre um fator de regozijo. Olhar para o dinamismo de inovar que a liderança da professora Clara Raposo e da sua restante direção revelam, leva-me a concluir que celebrar hoje a história do ISEG como instituição universitária que pratica o pluralismo e renega o pensamento único é também uma afirmação de confiança no futuro em que a nossa escola continuará na ponta do ensino científico com independência, espírito crítico e responsabilidade social. Muito obrigado.